Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos um pouco sobre a grande perseguição. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí, curtam o vídeo, se inscreva no canal quem não se inscreveu, compartilhe o vídeo. Quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade, tá bom? E eu vou fazer uma oração para começar, então. Querido Deus amado, que eu mais uma vez seja tomado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja mais uma vez um instrumento. E que eu e as pessoas que estão me ouvindo possamos ser iluminados para aprender a sua verdade, enxergar apenas a verdade, a mensagem verdadeira. E que possamos estar sempre preparados para tudo que há de vir. Que possamos estar sempre dentro da verdade, andar nos caminhos de Deus como andou Enoque. Que assim seja, meu Deus. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nos tempos passados, houve uma grande perseguição, né, a respeito sobre a Bíblia. Foi proibido o uso da Bíblia, né? O poder religioso supremo da época não permitia que as pessoas tivesse acesso à Bíblia, né? Então, as pessoas tinham acesso apenas a um livro religioso, a qual elas deveriam estudar, entendeu? E nesse livro, ela, ela deveria estudar por ali, fazer um curso ali na igreja e tal, e ela não tinha acesso à Bíblia. As Bíblias foram tomadas, queimadas, destruídas, né? Mas algum exemplar se salvou, só que foi escondido. Né, foi escondido para que ninguém pudesse achar, né, para destruí-la. E muitos anos essa perseguição, né? Aí Deus levantou alguns homens, né? Esses homens, né, entre eles Martinho Lutero e também Zwingli, não sei se fala o nome dele, entre outros, foram levantados para trazer de volta as duas testemunhas. Isso está escrito em Apocalipse, né? Que as testemunhas seriam viriam duas testemunhas que elas seriam mortas e depois ressuscitariam, né? Então, quem são essas duas testemunhas? É o Velho e o Novo Testamento, ou seja, é a Bíblia. Um desses homens que foi responsável pela volta da Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos foi Martinho Lutero. Ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, que numa biblioteca ele acabou achando uma dessas Bíblias escondidas, né? E ele começou a ler. E ele começou a ver que o poder religioso supremo da época, ele estava pregando coisas erradas que não estavam de acordo com a Bíblia, porque ele acreditava, muita coisa não era verdade. E ele começou então um novo movimento religioso naquela época. E esse movimento religioso passou ele a pregar verdades que a Igreja Suprema da época não aceitava. E ele começou a ser perseguido, e todos aqueles que andavam com ele também, porque ele começou a pôr a Bíblia em vigor novamente. Lutero, ele não desistiu, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer, ele começou a fabricar Bíblias na linguagem do país dele, não lembro de onde que ele era exatamente no momento. Depois o Zwingli também fabricou Bíblias através das Bíblias de Lutero, traduzindo para a língua dele, acho que Zwingli, se não me engano, era alemão, né? Então, começou aquele movimento. Porém, eles foram perseguidos, ambos acabaram sendo mortos, né? Mas o movimento continuou. E foi graças a esse movimento que hoje nós temos acesso à Bíblia Sagrada. E essa perseguição foi terrível. Muitas e muitas gente morreram, né, para poder manter essa palavra viva que nós tivemos acesso hoje em dia a ela, né?
Se nós hoje temos muitos de nós, acreditamos estar no caminho certo, acreditamos estar salvos, são graças a essas pessoas que deram a vida no passado por nós. Né? Não foi só Jesus quem deu a vida por nós, para nós podermos ter a vida eterna. Outros seres humanos no passado também lutaram para que hoje nós tivéssemos a chance de sermos salvos, de termos acesso à Bíblia Sagrada. Hoje a gente vive numa era privilegiada, porque nós temos livre-arbítrio para exercer a nossa religião. Porém, aquela mesma perseguição vai voltar. Nós temos um exemplo que o próprio Jesus foi perseguido. Depois os seus apóstolos foram perseguidos, todos foram mortos. Jesus foi morto, os apóstolos todos foram mortos. O único que não foi morto foi João, porque não conseguiram, tentaram matar ele de todas maneiras, jogaram ele até no óleo fervendo, mas ele não morreu, não aconteceu nada. Como não conseguiam matá-lo, isolaram ele numa ilha. E lá ele acabou morrendo depois de muitos anos isolado na ilha. Foi lá que ele escreveu as últimas cartas dele, foi lá que ele escreveu também o Apocalipse, na ilha isolada. Né? Então, o que acontece? Todos são perseguidos, mas eles lutaram até o fim pela sua fé. Então, o que vai acontecer? Em breve, a primeira besta que já veio, foi que perseguiu os cristãos aí na época passada, né, que não deixaram ter acesso à Bíblia, vai ser devolvido a ela esse poder, já que a segunda besta vai surgir para devolver o poder a ela. Entendeu? E o que vai acontecer? Nesse momento, haverá uma perseguição àqueles que não aceitarem uma marca imposta pela besta. E essa marca é uma marca que não é um chip, não é uma tatuagem, não é nada disso. É uma outra coisa. Essa marca é um selo, tá? É um selo, né? Quem estiver com Deus vai ter o selo de Deus. E quem estiver com Satanás e com a besta, né, terá o selo de Satanás. O que é o selo? O selo é o anel que os líderes antigos usavam e que eles davam validade nos documentos. Então, quando lá na história de Esther, Amã, né, Amã, acho que era Amã, ele fez o decreto lá, em nome do rei, para matar todos os judeus, ele vai lá e sela o decreto com um anel do rei Xerxes, ou Assuero. Esse anel, o que é? Ele era uma espécie de um carimbo. Só que ao invés de funcionar com tinta, ele tinha o quê? Ele era em alto relevo. Então, quando você pegava ele e forçava numa espécie de cera quente, ou numa argila quente, não sei o que era aquele material, ficava a marca do anel nele. Então, lá tinha o nome do rei, tinha o território que ele mandava, que ele tinha poder, o cargo que ele ocupava. Então, tava lá. Que nem o do Assuero, do Xerxes, estava escrito lá, Xerxes, rei Medo-Persa. Então, o território Medo-Persa. Nabucodonosor tinha Nabucodonosor, rei de toda a Babilônia. Daniel, ou Beltesazar, governador e chefe de todos os governadores da Babilônia. Entendeu? Então, você tem o... Isso era um selo da época, né? E quando a gente lê na história de Esther, tem uma coisa interessante para a gente aprender. Que um documento, uma vez selado, ele é irrevogável, não tinha como revogar. Principalmente no lado do Persa, né? Você vê lá na história de Esther, que quando Amã fez o decreto, nem o próprio rei, Xerxes ou Assuero poderia revogar o seu próprio decreto, entendeu? Então, quando a Esther implorou que ele cancelasse esse decreto, ele falou, não posso fazer isso. O decreto foi selado e é irrevogável. Né? Então, aí a solução foi fazer um outro decreto autorizando que o povo judeu se defendesse. Né? Por quê? Porque se o povo judeu se defendesse sem esse decreto, o que ia acontecer? Eles iam ser mortos do jeito que estão matando outras pessoas. Né? Porque não podia, estavam autorizados a matar eles, mas eles não estavam autorizados a se defender, a matar outros, entendeu? Então,
Eles foram autorizados a se defender. E aí, então, eles se defenderam e morreu muito mais dos outros povos do que dos judeus, né? Então, o decreto é irrevogável. E você acha, por exemplo, aonde que nós vamos encontrar o selo de Deus? Ele está incluído nos 10 mandamentos. Procure lá em Êxodo 20 e veja em qual parte lá dos 10 mandamentos tem característica de selo. Tem o nome lá de Deus, o cargo que ele ocupa, que é criador do mundo, né? Deus criador do mundo, e o território ao qual ele tem poder. O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Procura lá, tá lá. Aí você vai ver a característica do selo de Deus. Tá certo? E aí, são esse que vai ser o selo de Deus. E você descobrindo qual é o selo de Deus, automaticamente você vai descobrir qual será o selo da besta. Você entendeu? Então, haverá sim, queridos irmãos, uma grande perseguição, muito em breve. Quando a segunda besta surgir, devolver o decreto para a primeira, e surgir o decreto obrigando a usar o selo da besta, aí então começará a perseguição, porque aqueles que não usaram o selo da besta, mesmo que tiverem R$ 1 milhão na conta, não vão poder comprar nada, não vão poder ter seu alimento. Vão ter que correr, se esconder. Aonde? Nos campos, aonde não poderão ser encontrados, mas no campo, bem lá no fundo mesmo, no campo, né? E aqueles que tiverem frutas nos seus quintais, plantas frutíferas plantadas, esses estarão com comida ali e não vão sofrer tantas consequências. Mas quem estiver no meio da cidade, esses serão os primeiros a sofrerem. Quem estiver no meio da cidade vai sofrer terrivelmente. Por quê? Porque não vai ter aonde se esconder. Os próprios parentes seus vão te entregar. E você terá que fazer a dura escolha de servir a Deus e se salvar. E dar a sua vida para isso. Vai ter que morrer. Porque eles vão acabar te matando. Porque você não vai se entregar. Ou mas você vai morrer e depois será ressuscitado para a vida eterna. Ou você vai, ou você vai simplesmente usar a marca da besta e vai morrer do mesmo jeito, só que dessa vez eternamente. Você não tem escolha, entendeu? Se você for para o campo, muitos vão se salvar, mas é... agora se você não for, aqueles que estiverem da cidade dificilmente vão se salvar, porque não tem como. Você é perseguidos, presos, por você estar violando a lei. É que nem hoje, se você violar a lei, você não vai preso? Você vai ter uma lei mundial, um decreto mundial. Se você não seguir, você vai preso. O que você vai fazer? Qual será a marca da besta? Qual será a marca de Satanás, a marca de Deus? Eu não vou falar para vocês. Eu vou deixar que vocês mesmos procurem na Bíblia. Lá está a marca. É muito claro. É muito claro. Tá certo? Se vocês estudarem, vocês vão ver quem é esse poder religioso que fez a grande perseguição no passado. E será o mesmo poder que vai perseguir esse ano. Entendeu? A Bíblia é muito clara. A besta fará sinais, fará até fogo descer do céu. E você vai pensar que você trata do sinal de Deus. E mais, poderá ser que um ente querido seu que já morreu apareça para você e fala que ressuscitou. Você vai aceitar? Não! Porque não é o seu ente querido, é um demônio que está segurado. E como é que eu sei que não é meu ente querido que ressuscitou? Porque a Bíblia é muito clara. Os mortos só ressuscitarão depois que Jesus descer do céu na nuvem. Quando ele descer até o nível certo, ele vai parar em determinado lugar, que ele não vai descer até o chão. E lá de cima ele vai chamar os mortos, salvos que ressuscitarão. Depois ele já transformados, ele transformará nós vivos e todos serão levados para o céu. Então,
Antes de Jesus voltar, nenhum morto pode aparecer para você e falar que ressuscitou. Ué, mas Lázaro não ressuscitou? Mas outras pessoas na Bíblia não ressuscitaram? A filha de Lázaro, de Jairo, o filho da viúva? Lá, Elias ressuscitou o filho da outra viúva? O Eliseu não ressuscitou o filho da mulher lá que ele falou que a mulher teria um filho por ter ajudado ele lá, tá fazendo na casa de Deus, pois ele morreu e ele ressuscitou o filho da mulher? O homem que caiu na cova de Eliseu não ressuscitou? Claro que ressuscitaram. Ali por um poder divino. Mas hoje em dia isso não acontece mais. Por que não acontece? Porque exigiria um alto nível de fé. Um nível que hoje em dia ninguém mais tem, nem eu, nem ninguém. Por quê? Porque o ser humano é cada vez pior, está cada vez mais afundado em trevas. Então ele está cada vez com menos fé, a força dele é bem menos fraca. Né? O pessoal acha que o ser humano está evoluindo? Não, está decaindo. Entendeu? Não existe mais pessoa de fé como Pedro, como os apóstolos tiveram. Não, mas nós temos que nos manter firmes e fortes, assim como eles se mantiveram. Porque a perseguição vai vir. Pode ser que eu, vocês que estão me ouvindo, nós sejamos vivos naquele momento. Mas os nossos filhos podem ser que estejam, nossos netos podem ser que estejam. Nós não sabemos o momento certo. Nós sabemos que está cada vez mais próximo. Então nós temos que estar preparados. Os próprios parentes vão nos entregar para serem mortos. Próprios parentes, próprios amigos. Só que eles não estão fazendo isso aí como traição pra gente. Para eles estão fazendo uma ajuda, porque eles acham que eles estão fazendo é certo. Né? Para quem assistiu a novela Apocalipse da Record, tem uma ligeira compreensão do que é, vai acontecer. Né? Tá certo que a novela distorceu muita coisa. A novela colocou um apartamento secreto que não vai existir. A novela colocou uma segunda levada. Não terá segunda levada. Vai ter um único arrebatamento e a olho nu todo mundo verá. Você entendeu? A novela distorceu muito, colocou a besta como sendo um homem e não é um homem. Né? Colocou que ele levou um tiro no olho, morreu, estava no velório e ressuscitou. Não tem nada disso, gente. Entendeu? A novela levou muito ao pé da letra. Mas ali dá para ter uma impressão, compreensão de como é que vai ser a perseguição. Quando você vê o próprio filho estando lá, aonde o próprio pai está sendo sentenciado à morte. E logo em seguida o filho está lá e vê o pai ser decapitado e aceita aquilo sem tentar proteger o pai. Por quê? Porque naquele momento, aquele filho já estava possuído totalmente pelo mal. Porque neste momento o Espírito Santo já deixou a face da terra. Somente quem tem o selo de Deus terá o bem dentro de si, terá força para lutar contra os mal. Agora, aquele que não tiver, estará completamente entregue ao mal. Então, aquele filho que viu o pai sendo decapitado e deixou, sem tentar defender o próprio pai, por quê? Ele achou que era certo, que o pai era um traidor. Aquilo foi posto na cabeça dele. Por quê? Porque ele acreditou em algo. Por quê? Porque ele era uma pessoa sem fé. Porque ele era uma pessoa que não conhecia Deus. Entendeu? Aí você vê, o pai, né, havia acontecido um arrebatamento secreto. A mãe do menino, né, tinha sido levada. E o pai era incrédulo e ficou. Entendeu? Mas o pai não recebeu a marca da besta. Por isso ele foi morto. Porque ele compreendeu, ele estudou, ele compreendeu que havia sido um arrebatamento secreto. E ele então se voltou para Deus. Então ele morreu em Deus e ele depois ressuscitou lá na vida eterna. Apareceu todo mundo na vida eterna, fim da novela. Mas ali tem um erro, porque não vai ter outro arrebatamento. Após as pessoas serem levadas, não há mais volta. Só que quando nós subimos para o céu, não existirá ninguém na face da terra. Então não terá segundo arrebatamento. Vai ter um arrebatamento apenas. Então, Jesus Cristo vai voltar, todo mundo verá. Os mortos ressuscitarão. Antes disso, 7 pragas vão cair. Compreende? Então, muitos dos ímpios que tiveram com a marca da besta já vão morrer ali. Entendeu? Muitos já vão morrer ali. E os que não morrerem ali, quando Jesus Cristo voltar em glória, não suportarão ver a glória de Jesus e morrerão.
né? E aí então só sobrará vivos salvos. E aí então os mortos salvos serão ressuscitados, transformados. Depois esses vivos serão transformados, todos juntos são levados para o céu. Não tem arrebatamento secreto, a Bíblia não prega isso, né? É muito claro quando você estudar a Bíblia sobre esse assunto. É isso aí, né? Então, se você não for levado, vai ser, não tem segundo, né? E tem uma coisa muito pesada. Caifás, Anás, Pilatos e outros ali que entregaram Jesus naquela cruz, todos serão ressuscitados naquele momento também. Por quê? Porque eles verão Jesus descer do céu em glória e verão quem foi que eles colocaram naquela cruz. Eles verão o que eles fizeram, entendeu? Depois eles morrerão, depois da glória. Eles morrerão. E depois do milênio no céu, eles vão voltar a ressuscitar para poderem serem mortos. Ser jogados no lago de fogo e enxofre e depois receber a morte eterna, para nunca mais voltar. Eles verão quem foi que eles jogaram na cruz. Quem foi? Então é muito, muito forte, queridos irmãos. A perseguição vai ser terrível. Nós vamos ser perseguidos, presos, mortos, mas nós temos que manter nossa fé firme. Por quê? Porque Jesus está esperando por nós. Se nós não nos mantemos fortes nessa perseguição, na fé, tudo que nós estamos vivendo agora não valeu de nada. Não é tudo jogar no lixo. Se você usar a marca, você vai pro lago de fogo. Entendeu? Se você usar a marca, você vai pro lago de fogo com enxofre. Tá certo? E é isso que nós temos que entender. A decisão vai ser tomada. Mas como que eu vou saber qual é a marca? Estudando a Bíblia. Tá claro ali qual é a marca, qual é a outra. Leia lá em Êxodo 20. Procure a marca de Deus lá, o selo dele. Procura lá, você vai achar. Porque só tem um lugar no Êxodo 20 que mostra as características de selo. Se aquilo é uma lei de Deus, os 10 mandamentos é uma lei, ela tem que estar selada por Deus. Dá para pensar nisso? Se Deus escreveu com a própria mão, é claro que ele pegou e colocou o selo dele lá. Qual que é o selo que vai validar os mandamentos? Dá uma lida lá, tá bom? Eu não vou falar, porque se eu falar tal coisa ou aquilo outro, pessoas podem torcer o nariz. Eu prefiro que vocês leiam lá e vejam por si só. Entendeu? Por isso que eu estou falando mais metaforicamente. Não estou falando religiões, para evitar que, que, como é que fala? Que fala que eu estou atacando as igrejas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: quando a segunda besta surgir, 3 poderes se unirão ao poder, ao poder político, que será o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo. Os 3 juntos se unirão, né? Todo mundo vai achar que ali é a coisa certa. Por quê? Porque todo mundo está vivendo na lua, achando que ser rebelde é a melhor coisa do mundo. Ah, é balada, é bebida, é fornicação, é viver a vida, é ficar livre, comer carne imunda. Ah, não, vou naquela igreja porque ela é liberal, que tá todo mundo bem. Só que na hora que a segunda besta aparecer e tiver essa união, ela vai cair feito uma patinha. Ela vai lá e vai usar a marca do inimigo. Por quê? Porque ela rejeitou neste momento a oportunidade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e de saber as verdades que ali estão mostradas. Tudo o que vai acontecer está revelado ali na Bíblia. Deus deixa tudo revelado. Está tudo revelado ali. Então, não tem desculpa para ser enganado. Se você foi enganado, é porque você rejeitou a Bíblia de Deus. Foi porque você rejeitou ler a Bíblia. Foi porque você não se interessou em ser salvo. Aí, naquele momento, você vai perceber, só que é tarde demais. Quando você for ressuscitado e ver a Nova Jerusalém lá, você vai lembrar dessas palavras que eu estou dizendo. E aí você vai pensar, falaram mesmo, agora eu estou vendo lá. Se eu estou fora, é porque eu estou perdido.
eu vou para o fogo eterno, para a morte eterna. Se você chegar lá e ver a Nova Jerusalém, uma cidade fortificada na Jerusalém, toda feita de ouro, e vocês pegarem, verem Jesus lá, e você estando lá de fora dela, vocês estão perdidos. Não há mais salvação para vocês. Aí muitos vão cair na real, mas aí é tarde demais. Aí já não há mais nada a se fazer. Você precisa cair na real agora. Estude a Bíblia, está revelado em Apocalipse. Mas você não vai entender Apocalipse e aí você não entender o resto. Se você não lê a história de Esther, por exemplo, você não compreende que um documento selado era irrevogável. Se você não lê é, outras histórias, você não vai percebendo certos pontos que são importantes para você chegar no Novo Testamento. Que nem, por exemplo, a história de Neemias mostra para a gente o início da profecia dos 1000 e tantos anos lá, que era a primeira parte para a pregação do evangelho para Israel e depois para o resto do mundo. Aonde começou essa profecia a valer? Lá em Neemias. Essa profecia foi dada a Daniel, mas ela começou a valer em Neemias, quando ele reconstruiu Jerusalém e o templo. Depois disso, começou a correr. Quando acabou o tempo de Israel? Quando Estevão morreu. Quando Estevão morreu. Entendeu? Não foi quando Jesus morreu, foi quando Estevão morreu. E quando acabou o tempo do resto do mundo, em 22 de outubro de 1844, quando Jesus Cristo tornou a Santíssima, o Evangelho já foi pregado, a verdade está aí pregada. Agora todos nós temos acesso a ela. Agora cada um vai tomar a sua decisão. Jesus Cristo vai estar lá julgando a gente. Quando todo mundo tiver acesso ao Evangelho, quando todo mundo souber a verdade, aí vai ser a hora de Jesus Cristo sair de lá, fechar o livro da vida e falar, está feito. Quando ele fizer isso, acabou. Não há mais salvação para ninguém. A porta da graça, a graça que Jesus Cristo pôs para nos salvar, se apagará. Quem estiver salvo estará, quem não estiver, já foi. O Espírito Santo se retirará da terra. Neste momento, os salvos que aceitaram Jesus receberão o selo de Deus e vão lutar contra o poder do inimigo. E aqueles que estão perdidos vão receber a marca, por quê? Porque não há mais nada a se fazer. Né? Então vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar porque ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Estude a Bíblia. Eu estou cansado de falar isso aqui para vocês. Estudem a Bíblia. Basta estudar. Será que é tão difícil pegar a Bíblia e estudar? É como o rapaz estava pregando hoje na igreja e falou: ah, você fala que não tem tempo, né? Trabalha muito, não tem tempo. Mas você para comer 3 vezes por dia? Ah, sim, como 3 vezes por dia. Então quer dizer que você arranja um tempinho para comer, mas não arranja um tempinho para estudar a palavra de Deus. Ah, você assiste alguma novela, alguma coisa? Ah, sim, assisto. Assiste uma televisão? Assisto. Então quer dizer que você arranja um tempinho pra ver televisão, pra ver uma novela, pra ver um filme, pra ver um seriado, pra ver um programa de auditório, mas não arranja um tempinho pra estudar a palavra de Deus? Quer dizer que em vez de você ficar assistindo novelas aí, cheia de escândalos, cheia de coisas erradas, cheia de indecências, por que você, em vez disso, você não assiste um bom programa que fala da palavra de Deus? Hã? Por que você não pega uma Bíblia para estudar? Não tem desculpa não, queridos irmãos. Se vocês não estudam, é porque vocês não querem, não é porque não tem tempo, não. Tempo a gente arranja. Tempo a gente arranja. Primeiro lugar tem que vir Deus na nossa vida. Primeiro lugar é Ele. Então, você tem que fazer o estudo da Bíblia, você tem que ter o seu tempo com Deus. Agora, você tem que arranjar um tempo para outras coisas. O tempo de Deus tem que estar garantido na sua vida. Então, você tem que arranjar um tempo para fazer as outras coisas, mas o de Deus você não pode tirar. Você tem que tirar tempo de sono, você tira tempo de fazer de trabalho, tempo de arrumação de uma coisa ou de outra, mas o tempo de Deus você não pode tirar. É o único que está garantido aí na sua vida, é o tempo de Deus. Esse é o principal. E o segundo principal é o tempo de dormir. Tá certo? Mas o de Deus você não pode tirar. Só que tem as pessoas hoje em dia que estão fazendo o contrário. O tempo é para fazer todas as coisas, menos para Deus. Tá certo? Então vamos fazer uma oração para terminar essa meditação, queridos irmãos. Não esqueçam, estudem
Êxodo 20, que vocês vão ver lá onde está o selo de Deus. Tá certo? Querido Deus amado, muito obrigado por essa meditação. Que você possa abrir a minha mente das pessoas que estão me ouvindo, para que elas possam compreender, ao abrir o Êxodo 20 e ao ouvir as minhas palavras, qual é o seu selo. Qual que é a marca que nós deveremos usar no tempo do fim, quando a segunda bênção surgir. Mostre, Senhor. Abra nossas mentes, que nós possamos ver qual é o seu selo e possamos seguir o seu caminho. E guiar os nossos filhos, caso for na vez deles, nossos netos, que possam ser guiados no caminho certo para receber a sua marca, para que todos juntos possamos instalar a vida eterna. Senhor, faça-nos seus servos, que possam nos guiar, Senhor, sempre. Nos abençoe, Senhor. Que Deus te abençoe a todos nós, nos dê um maravilhoso fim de sábado. Visite nossas casas até o fim desse dia, Senhor. Que a sua presença possa se sentir em nossas casas, Pai. Tanto a minha quanto as pessoas que estão me ouvindo, mesmo aquelas que estão inscritas no meu canal e não estão me ouvindo, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo e inscritos no meu canal também. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueça, estudam o Êxodo 20 e procurem lá o selo de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão achar. Porque não tem outro lugar. Não. Você pode procurar na Bíblia inteira. Né? A Bíblia fala em várias coisas, mas o selo é dado. Né? Então, o selo também é demonstrado lá no início da Bíblia. Procure Gênesis lá também, na criação. Você vai ver lá, provavelmente em Gênesis 2, se não me engano. Se esse Gênesis 1, no final de Gênesis 1 ou Gênesis 2, vai estar lá também o selo. Né? Ele também é falado lá. Né? Você vê como é que é. Deus deu um mandamento no Éden. Qual foi o mandamento que ele deu no Éden? Pode comer de todas as frutas que tiverem no Éden, mas da árvore do bem e do mal não deve comer, porque se comer dela, certamente morrerá. Né? E ele selou esse mandamento. Porque o selo está lá, o mesmo selo está lá. Depois disso vem o selo. Procura lá. Aí, depois, Deus dá novamente, agora dá 10 mandamentos lá no Êxodo. E ele mais uma vez põe o selo dele lá. Né? Ou seja, ele dá o mandamento e sela, para mostrar que é dele o mandamento que vai ser seguido. E da mesma maneira que fala, lá certamente morrerá se você não seguir aquele mandamento, é a mesma frase que está escrita hoje em dia. Se vocês não seguirem esses 10 mandamentos, certamente morrerão. Certamente. Né? Terá algumas exceções? Terá. Mas, na sua maior parte, quem não seguir os mandamentos morrerão. Lamentavelmente, né? Lamentável porque nós não queremos perder essas pessoas, né? Mas infelizmente nós sabemos a quantidade de pessoas que irão sucumbir, irão usar a marca da besta, irão para a morte eterna, serão maiores que a quantidade de grãos de areia da praia. Vai ser muito mais perdidos do que salvos, infelizmente, né? Cada um escolhe a sua decisão, seu destino, né? Tá certo? A escolha é individual, quer dizer, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.